língua, fogo destruidor, maldição, bênção. O que acontece em decorrer da língua, da vida que nós estamos vivendo? Fogo destruidor, peçonha maldita, ira de Deus, tudo isso por causa de palavras. Então, queridos, vamos ver esse assunto, é muito importante para o desenvolvimento da nossa vida cristã. Tenha coragem, assuma isso na sua vida e vamos aprender um pouco mais. Você pode analisar para onde os teus lados estão te levando. Você consegue fazer isso, queridos? Eu consigo fazer isso. Nós podemos antever a colheita que está vindo para as nossas vidas. Isso é muito importante, queridos. Então, modifique a sua atitude. Assim como eu procuro modificar a minha atitude. Porque, queridos, nós devemos ter atitudes, estar chamando coisas que não são como se já fossem. Bênçãos, queridos. Nós precisamos aprender no reino sobrenatural, tomar posse daquilo que Deus tem preparado para nós através da nossa fé. Nós precisamos usar o braço da fé para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem colocado para as nossas vidas, para que tudo que Ele deseja para nós se cumpra, queridos. Isso é muito importante que a gente entenda. Então, aquilo que você fala vai ser o fruto que você está produzindo com a sua língua. Olha que coisa, queridos. A nossa língua é uma pena de um destro escritor. Nós sabemos disso, está na Bíblia, e nós precisamos usar a língua para escrever histórias de sucesso, histórias de bênção, histórias, queridos, de coisas maravilhosas, bênçãos sem medida para a nossa vida. Isso é muito importante que a gente entenda, queridos. Vamos ver o que está escrito em Tiago, capítulo 3 e o versículo 6. Vamos lá, veja comigo. Tiago, capítulo 3 e o versículo 6. Diz assim: Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Olha que coisa triste, queridos. Não somente ela coloca em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Queridos, sinceramente, reflita comigo. Nós analisamos isso todo dia. Nós prestamos atenção naquilo que estamos falando, queridos. Olha que coisa mais terrível a orientação que o Senhor dá para nós na sua palavra. É muito importante que a gente use a nossa língua para coisas boas, para coisas que vão edificar, que vão trazer bênçãos, que vão abençoar as nossas vidas e a vida daqueles que estão ao nosso redor, ao nosso lado. Isso é muito importante. Porque, queridos, olha só, quando você começa a andar por fé, começa a falar as coisas como elas devem ser e não como elas são. Muitas vezes na sua vida, a fé que vai sair através da sua boca, através das suas palavras, não vai falar o que é, mas falará o que vai ser. Pare de falar o que é, queridos. Pare de olhar as circunstâncias. Pare de olhar o que não está dando certo. Pare de falar o que é e comece a falar o que tem que ser. Como deve ser, como é a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é importante, isso traz mudanças. Isso nos permite, queridos, colher frutos dignos de filhos de Deus, frutos dignos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso é muito importante, queridos. Então, preste atenção, se você quer se localizar em sua própria vida de fé, analise o que você está falando. Preste atenção naquilo que você fala, que você confessa, que você declara, queridos. Preste atenção. Hoje, nós não precisamos mais confessar derrotas,
Nós não precisamos fazer isso, queridos, porque nós sabemos, nós temos a Bíblia Sagrada que nos instrui com promessas maravilhosas. Então hoje nós precisamos crer e confessar essa palavra, que nós somos salvos, que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que nós somos filhos de Deus, que nós estamos chamando à existência as coisas que não são como se já fossem, que nós temos perseverança, capacidade, habilitação dada pelo Espírito Santo de Deus, que nós temos o poder de Deus, queridos, em nossas vidas, e o nome do Senhor é glorificado sempre em nossas vidas. Isso é muito lindo, queridos, muito lindo. Nós devemos confessar sempre que nós somos remidos pelo sangue de Cristo, crer nisso e avançar, termos uma nova posição em Cristo Jesus, queridos, porque nós temos a vida de Deus dentro de nós. Isso é lindo, maravilhoso. Mas, queridos, nós precisamos entender. Até hoje nós pecamos. Pecamos ou não pecamos? Fala sério comigo. Até hoje nós pecamos. Eu peco e você peca. Só, queridos, que nós precisamos entender que nós não somos mais pecadores. E muitas pessoas questionam isso, querido. Questionam isso, queridos. Mas nós precisamos entender que nós precisamos confessar e declarar aquilo que a Bíblia declara, que o Espírito Santo declara, a palavra do nosso Pai. Então, queridos, algumas pessoas hoje vivem confessando derrotas, confessando que são pecadores. Eu sou um pecador, eu peco muito, eu não tenho jeito. E isso, queridos, só faz com que o inimigo aplaude essas vidas. Porque enquanto estiver confessando isso, quanto mais confessam, mais vão pecar. Quanto mais aceitam isso, mais vão pecar. E nós devemos nos lembrar, queridos, que nós estávamos no pecado e nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, pela sua graça. Não porque nós merecíamos, mas porque Ele nos amou a tal ponto, de tal maneira, que deu o seu Filho para nosso benefício. Isso é muito importante, queridos. Então, veja, preste atenção no que você está confessando. Porque quando você confessa, eu sou um pecador. E o que um pecador faz, queridos? O que um pecador faz? Peca. Um pecador peca. Agora nós pecamos? Sim, pecamos. Eu peco, você peca, mas nós não vivemos no pecado. Nós nos arrependemos imediatamente e voltamos à posição de filhos de Deus. Isso é muito importante que a gente entenda, queridos, que nós precisamos voltar sempre à posição de filhos de Deus. Veja o que está escrito no livro de Provérbios. Provérbios, vê lá comigo, queridos. Provérbios, capítulo 6 e o versículo 2, diz assim: está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Olha só, se confessarmos coisas ruins, coisas negativas, se usarmos a nossa língua, a nossa boca para denegrir, para amaldiçoar, para declarar maldição, fracasso, derrota, queridos, nós vamos estar enredados pela palavra da nossa boca. Olha que coisa triste. Por isso nós precisamos aprender, queridos, ter conhecimento do que a Bíblia diz que nós somos, do que a Bíblia diz que nós temos, do que a Bíblia diz que nós podemos, queridos, porque através disso nós vamos viver vidas maravilhosas na presença do Pai, confessando vitórias, queridos, porque isso é importante para nós. Ah, queridos, ai, que coisa linda quando nós pensamos que quando nós começamos a entender o que Jesus fez a respeito da justificação. Você se lembra que você foi justificado por Cristo naquela cruz? Olha, queridos, quando a gente lembra disso, a respeito da justificação, a respeito da vida de Cristo em nós, a respeito do trabalho que Ele fez por nós naquela cruz, nós sabemos, queridos, que todos os clamores da justiça foram feitos a nosso favor e começamos a entender a nossa posição e a nossa condição em nossa nova criatura, a nova realidade
da nova criatura. Queridos, isso é muito importante. Nós começamos a entender que a nossa natureza agora foi trocada. Você se lembra disso? Que Jesus trocou a nossa natureza naquela cruz, porque antes nós tínhamos a natureza de pecadores. Nós sabemos, queridos, que nós não estamos mais falando do pecado que nós cometemos todo dia, desses pecados que por mais que a gente levante e confesse que não somos pecadores, que não estamos pecando, que não vamos pecar, a gente acaba deslizando aqui ou ali. Então, queridos, quando nós recebemos Jesus, nós não estamos falando mais desse pecado, nós estamos falando da natureza maligna de Satanás, que fez aquilo tudo lá com a vida de Adão, que continua fazendo hoje com a vida daqueles que não conhecem a Deus, que não têm o sangue de Cristo sobre a sua vida, queridos. É desse pecado lá que foi através de Lúcifer, o anjo caído. Esse pecado, queridos. Mas Jesus nos libertou. Ele tira da nossa vida toda a natureza maligna, queridos. Arranca aquela natureza do pecado, arranca a natureza de Satanás, de filho do diabo, de filho da ira, de inimigo de Deus das nossas vidas. Oh, coisa linda, glória a Deus. Eu fico muito feliz. Eu fico feliz demais quando eu começo a estudar, a lembrar, a relembrar as coisas que o Senhor fez por mim, queridos. E você deve ficar muito feliz também, lembrando-se das coisas que o Senhor fez por você. Oh, glória a Deus, queridos. Nós precisamos nos lembrar que Ele colocou a natureza dele em nós, a natureza de santo e justo como Ele é. Olha que coisa mais linda e importante, queridos, ao ponto de Deus olhar para nós. Deus olha para nós, queridos, para os seus filhos e diz: eu não vejo nenhuma mancha. Dos nossos pecados Ele não se lembra mais, queridos. Ele não vê nenhuma mancha. Ele diz: você é meu filho. Oh, coisa linda. Você é meu filho, você tem o meu DNA. Olha que coisa linda, queridos. Nós temos a natureza de Deus. Isso é fantástico. Isso nos leva, queridos, a viver uma vida completamente diferente. Isso nos leva a querer confessar a todo dia a palavra de Deus e as bênçãos, a usar a nossa boca, queridos, para abençoar, para manifestar a glória de Deus e manifestar a sua bondade, riqueza e misericórdia. Isso é muito lindo. Nós temos essa natureza de Deus em Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez, não por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer na nossa caminhada cristã aqui nessa terra. Mas mesmo assim, em nossa caminhada terrena, nós derrapamos. É verdade, querido. Você pode falar: não, irmã, mas eu conheço, eu mesma, tem muitas pessoas. Sim, derrapamos, queridos. Nós vacilamos na nossa caminhada. Cometemos erros, mas na hora em que cometemos esses erros, nós que fomos justificados, temos direito à defesa. Oh, meu Pai, que coisa linda, meu Deus. Nós temos direito à defesa. O nosso Senhor, o Salvador das nossas vidas, Ele está nos defendendo diante do Pai. Oh, coisa maravilhosa. Nós clamamos o sangue de Cristo nesse momento e o Senhor nos socorre. Ele nos estende a sua mão e nos levanta sempre, queridos. E segundo a Bíblia, tudo se faz novo, nascemos de novo, vivemos de novo, guardados pelo sangue de Cristo, abrigados no esconderijo do Altíssimo, num alto retiro onde o Senhor nos coloca, queridos, justificados como nova criatura. Mentalmente, nós temos que nos transformar a cada dia. Mentalmente é uma batalha, queridos. Nós precisamos a cada dia nos transformar pela renovação das nossas mentes. Isso é um fato. Mas existem momentos em nossas vidas que, apesar de sabermos que o diabo foi derrotado, que ele não tem poder sobre as nossas vidas, nós vacilamos. Isso é uma verdade, existe mesmo, mas sabemos, queridos, nós sabemos que ele está solto por aí. Mas também sabemos que ele é organizado. Ele busca as nossas vidas, queridos, para nos tirar da presença de Deus. Isso nós já sabemos
Isso nós vemos todo dia acontecer na vida do povo da igreja, na vida dos filhos de Deus, pessoas, queridos, caindo por estarem em comunhão, em concordância com as obras das trevas. Isso é muito triste mesmo. Vamos ver, queridos, o que está escrito em 1 Pedro. Vamos lá ver o que está escrito em 1 Pedro, para que a gente possa entender um pouquinho mais da palavra. 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Ele procura, porque hoje ele não pode mais tragar ninguém, queridos. Então ele está procurando. Ele procura alguém que ele possa tragar. Ele não pode nada contra a vida dos filhos de Deus, que creem, acreditam na palavra, sabem que o diabo está debaixo dos seus pés, acreditam na palavra e vivem uma vida de filho de Deus. Isso é muito importante, queridos. Então ele busca alguém que possa tragar. A não ser, e ele não encontra, claro, é importante que ele não encontre, mas a não ser aqueles que permitem, queridos. Infelizmente, existem algumas pessoas permitindo que Satanás os trague. Isso é triste demais. Então, queridos, essas pessoas que estão dando brecha, que estão vivendo uma vida sem prestar atenção nas coisas que acontecem no dia a dia, sem prestar atenção por preguiça, por negligência, por querer outras coisas, por acharem outras coisas em suas vidas mais importante do que a palavra de Deus, do que dar prioridade a Deus, e acabam tropeçando mesmo. E muitas vezes tropeçam e não conseguem se levantar, queridos. Isso é fato e é muito triste. Então, ele está buscando a quem possa tragar, mas está rugindo como um leão, mas ele não tem nada de leão, nem leão ele é, mas ele busca, ele ruge e engana a muitos, queridos. Então, muitas vezes damos espaço, isso é uma coisa que acontece mesmo, nós sabemos disso, por isso que nós precisamos estar aprendendo a cada dia, buscando a direção do Espírito Santo, buscando a graça do Senhor nas nossas vidas, para que a gente não dê legalidade ao mal, não dê legalidade ao diabo, queridos. Porque se houver abertura com algum tipo de coisa que acontece na vida diária, no dia a dia, em qualquer área das nossas vidas, queridos, às vezes nós somos guiados por aquilo que nós falamos, que nós aprendemos, mesmo que a gente não goste, muitas vezes a gente assimila hábitos dos outros. Muitas vezes a gente aprende coisa errada, querido, de forma errada e faz que a gente continue declarando mentiras. Muitas vezes nós, se não prestarmos atenção, estamos declarando mentiras. Estamos fazendo aquilo que os outros fazem, achando que é bonito, achando que é da moda, achando que não queremos ser quadrados. Estamos declarando mentiras com a nossa boca, que é só para declarar a verdade. Isso é um fato também, queridos. Como nós vamos fazer isso, queridos? Como nós podemos deixar de declarar mentiras?